7h09, confirmando 7h09, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Olha, hoje a gente abre aqui oficialmente. Por que oficialmente? Porque nós já entrevistamos aqui alguns pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a senador, e também a governador do estado. Já esteve por aqui também um nome que vai disputar, por exemplo, a presidência da República, mas hoje a gente abre oficialmente a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual pela região do Seridó. Naturalmente, nós também entrevistaremos outros pré-candidatos de outras regiões do estado, mas a prioridade será os seridoenses que estão colocando o seu nome à disposição para disputar uma vaga, que seja na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou no Governo do Estado. E hoje a gente tem a alegria de começar essa série pelo médico caicoense, ex-prefeito do município de Janduís, doutor Salomão Gugel. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Salomão, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Joelma. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Marcos, pela alegria de eu ser primeiro hoje entre os entrevistados, né? Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever de cidadão, e nesses momentos cruciais da vida política do nosso país, do nosso estado, a gente dizer que não vamos ficar de fora desse processo, apesar de todo esse desengano e esse desencanto das pessoas com os políticos e com a política de uma forma geral. Todo mundo conhece aqui em Caicó, no Seridó, no Rio Grande do Norte, Paraíba, que eu sou mais conhecido como um médico psiquiatra, né? Mas eu nunca deixei da minha militância política, que começou principalmente aqui na cidade de Caicó, na época dos anos 60, quando eu era estudante e participava dos movimentos estudantis, e nunca deixei, depois que eu voltei, me formei em medicina, vim para cá, para Caicó, e nunca dissociei a luta política pela transformação. Não é que eu ande atrás de cargos, eu já fui prefeito, já fui deputado federal, né? Já fui candidato a governador do estado, já fui candidato a senador, sempre estou presente nessas disputas, não porque tenho uma ambição de chegar ao poder simplesmente por uma questão, uma vaidade pessoal, mas por uma questão de que eu tenho ideias, eu tenho ideologia, eu acredito que nós possamos viver num mundo melhor, e eu acho que na época das eleições é o momento da gente não só participar, mas fazer uma reflexão do modo que nós estamos vivendo, né? E eu acho pessoalmente que dessas eleições, apesar de toda essa indiferença do povo para com as instituições, para com o governo e para com os políticos e a política de uma forma geral, é uma época que a gente tem que pensar, porque, veja bem, nós estamos aí numa ofensiva dos setores poderosos, ricos desse país, com apoios estrangeiros. Eles estão tirando os direitos dos trabalhadores, estão tirando os direitos conquistados ao longo de muitos anos. Então nós estamos aí, uma parcela pequena da população se apropriando cada vez mais das riquezas nacionais, né? Com um governo ilegítimo, que a primeira coisa que fez foi limitar os gastos públicos por 20 anos, né? Não aumentar gastos públicos com saúde, com educação, com segurança, etc. e tal. E aí a gente vê, nós vamos nos conformar com isso, viver 20 anos sem o governo ter disponibilidade de recursos para aumentar os gastos, né? Nós estamos saindo dessas emoções de uma Copa do Mundo, né? E agora a gente tem que começar, a vida vai continuar, né? E a gente tem que pensar como é que nós vamos ganhar o pão de cada dia, como é que nós vamos ter mais segurança para viver, de onde é que nós vamos arranjar dinheiro para ter mais educação de qualidade, mais saúde, mais acesso à saúde, né? E ter uma segurança alimentar, porque hoje a miséria está aumentando, a fome está aumentando, e eu vim aqui justamente para que a gente possa começar a fazer esse debate. Ok, e só para deixar bem claro de que, naturalmente, surgiram algumas perguntas que para o entrevistado ela pode ser antipática, mas
certamente elas serão necessárias e importantes para o debate, até para que o eleitor possa, por exemplo, entender o que é que pensa o pré-candidato, e da mesma forma que nós trataremos o doutor Salomão, também trataremos os demais pré-candidatos que por aqui passarem. E se o ouvinte quiser fazer alguma pergunta, a gente só pede para que os ouvintes não levem nada para o campo pessoal, e sim para o campo político, né? Também pode deixar aqui a pergunta aqui no nosso Facebook, ou através do nosso WhatsApp 988-775550. Doutor Salomão, quais as principais pautas que a sua pré-candidatura vai defender para convencer o eleitorado a votar no seu nome? É justamente isso, o Marcos. Essa questão da nossa vivência do dia a dia, né? Das necessidades primordiais do cidadão, certo? Porque não adianta eu dizer, olha, eu vou revolucionar, se eu for eleito deputado estadual, as coisas vão melhorar do dia para a noite. Eu estou aqui justamente com essa pauta, que é a pauta do PSOL, né? Levando em consideração que nós estamos numa luta de resistência. Quer dizer, durante tantos anos, principalmente de 1988 para cá, todo o povo brasileiro, principalmente aqueles que trabalham para ganhar o pão de cada dia, estão numa luta para conquistar mais direito, aquilo que o Estado, enquanto dirigente da sociedade, tem que proporcionar os serviços básicos, que é, primeiro, a questão da segurança alimentar. A gente tem que pensar nisso. O cidadão hoje, uma grande parcela da população, volta a passar fome, né? E a gente tem que discutir essa pauta para discussão. Por quê? Por que aumentou com o golpe que tirou a presidente Dilma da presidência da República? A gente tem que pensar que tirar o direito dos trabalhadores. O desemprego atinge a casa dos 14 milhões de pessoas, de trabalhadores que podiam estar produzindo, né? Então está faltando o pão de cada dia na casa das pessoas. Em primeiro lugar, essa questão da fome. Nós temos que trazer a pauta, infelizmente, depois de tantos anos. Segundo, a questão da segurança pública. Vamos discutir segurança pública, porque hoje nem eu, Marco, nem você, nem Joelma, nem ninguém se sente seguro, nem na sua casa e nem ao caminhar nas ruas. Ninguém nos proporciona segurança e o cidadão comum está aí, né, procurando saber quem é que vai me garantir a segurança. O Estado tem que assegurar a minha segurança. Eu como cidadão, exijo para isso que eu pago imposto. Não? Então, segunda pauta é a questão da segurança. E aí, outras pautas, né, que são da luta de cada dia. O Estado tem que proporcionar uma educação de qualidade, né? A nossa educação ela tem decaído muito em todos os aspectos, tanto na básica como até na superior. Está cada vez mais difícil, né? Você ter uma ascensão, né, desde criança, né, através da educação, chegar até uma universidade hoje, né? Isso já é resultado desse golpe que houve, que tirou a presidente Dilma da presidência da República e impôs uma agenda de diminuição dos direitos das pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante. E questão da saúde pública, né? Hoje, eu sou médico, eu trabalho, entro nos hospitais, e vejo o quão é difícil o cidadão ter o mínimo de acessibilidade aos serviços básicos de saúde, né? O senhor acredita que isso não está cansando? A cada eleição, os políticos mostram que sabem os problemas do povo. Mas, no decorrer de 4 anos, fica tudo na teoria, nada na prática. Falta tudo. E em cada eleição, cada político tem a solução. Não é que eu estou trazendo aqui a solução, eu estou apresentando aqui os problemas que os políticos não resolvem. Por que não resolve, doutor Salomão, então? É porque é o seguinte, viu, Joelma? Não resolvem porque na ideologia e na programação desses partidos políticos que dominam a vida do Estado, da cidade, né, não estão nessa priorização dos direitos, né, que o cidadão tem. Ora, você vai tirar da pauta
nunca você vai tirar da pauta a questão do emprego, da alimentação, da segurança, da saúde, da educação. Você não vai poder deixar, não. Vamos discutir outras coisas. Vamos discutir o quê? Vamos discutir Copa do Mundo? Vamos discutir o quê? Festas? Vamos discutir outras coisas para tirar da cabeça? Então, o que hoje está angustiando ao nosso povo é essa dificuldade que nós temos que viver. Agora, tudo bem. Nós não vamos pensar, Joelma, respondendo a sua pergunta, que eleição nenhuma vai resolver os problemas. O Brasil e o mundo estão vivendo outra coisa que os políticos não estão dando resposta. Por isso que o que é que tem mudado a vida do Brasil nos últimos tempos? Você se lembra que em 2013 houve uma mobilização muito grande. Por quê? Porque o povo estava insatisfeito com as tarifas dos transportes, né? E aí isso foi o estupim para botar milhões e milhões de pessoas nas ruas, né? E depois o seguinte, veja aí, essa greve dos caminhoneiros, inesperadamente, né, houve uma mobilização que afetou toda a economia, abalou os alicerces dos poderosos nesse país, apesar de que os caminhoneiros tinha muitos outros interesses aí por trás de tudo isso, que não eram os interesses só dos caminhoneiros, mas os caminhoneiros mostraram que eles podem paralisar esse país, como também, se continuar nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de aperto, ninguém vai morrer em pé não, né, sem fazer nada. As pessoas algum dia vão saber, vão tomar consciência se o Estado brasileiro, né, os políticos que forem escolhidos não olharem para essa situação caótica que o povo brasileiro está vivendo, então você pode esperar que esse povo vai sair às ruas. E aí sair, por exemplo, o caminho da mobilização. Agora, não deve ser caminho a coisas assim, dizer aqui, espontaneamente o povo saindo da rua vai dar uma solução, não. É preciso que o povo se organize, se mobilize, e aí está a função de partidos como o PSOL e outros partidos de esquerda, o nosso dever de mobilizar o povo não só para as eleições. Eu acho importante votar, né? E a gente conclama que as pessoas vão votar. Agora, saibam votar. Ouçam aqueles políticos que realmente têm alguma coisa a dizer. A resposta pode ser agora, em 2018, do povo? Pode começar uma resposta que eu estou achando muito difícil, porque justamente as pesquisas estão mostrando aí que o povo não quer ir votar, né? Então é o seguinte, isso é ruim para esse processo político que nós estamos vivendo. Quer dizer, o povo que está votando é o povo que não quer ir votar, é o povo que está com raiva, está indignado. Isso não resolve nada também, aí, né? Por exemplo, vai votar quem? Vai votar aqueles que se embelezam com esses políticos que estão aí. Aí, por exemplo, esses políticos que estão aí dominando a vida da cidade, do país e do Estado, eles vão fazer o mesmo discurso, vão acreditar no mesmo poder do dinheiro, comprando voto, fazendo arrumadinho, né? E essas eleições aí estão se configurando tudo como um arrumadinho de tudo. É o filho de fulano de tal, é o sobrinho de ciclano, né? Quer dizer, tudo se acomodando a fim de manter os mesmos privilégios. E será que o povo vai aceitar isso? Aqueles que vão votar? Você acha que a desunião da esquerda também não favorece muito isso? A esquerda, por exemplo, quando se fala em esquerda, aí diz assim, no caso do Rio Grande do Norte, o PSOL, que tem chapa própria para governador, né, para senador, deputado federal, deputado estadual, e o PT, PCdoB, de um outro lado, com a candidatura, né, com candidaturas dessa coligação, né? Mas eu acho que no processo eleitoral, isso aí não significa que nós estejamos separados, né? Vamos cada um com a nossa plataforma, porque nós do PSOL acreditamos que seja o momento da gente iniciar uma luta de resistência sem as alianças que o PT infelizmente teve que fazer em nome dessa governabilidade que resultou nisso que está aí. Mas aí não está a grande questão, Marcos? Só para insistir nessa pergunta, porque, por exemplo, o PSOL vai marchar no primeiro turno com o Carlos Alberto, professor Carlos Alberto, né? Engenheiro, aliás, né? Ele. E o PT com a senadora Fátima Bezerra.
num eventual segundo turno em que Fátima esteja, por exemplo, o PSOL deve apoiá-la e caso o PSOL não se posicione, mas libere os filiados, doutor Salomão Gugel, a apoiaria no segundo turno? Olha, nós tivemos políticas de aliança quando eu estava no PT, né? A gente fez diversos tipos de aliança, né? Agora, veja bem, essa eleição ela se configura pelo fato de que o PSOL efetivamente teve a ousadia de lançar candidatos a governador e senador, deputado federal, deputado estadual, com um programa justamente para fazer o debate político nesse momento. Independentemente do resultado, nós vamos discutir segundo turno, né? O pessoal vai ter a maturidade. Se, por exemplo, a senadora Fátima Bezerra, ela for para o segundo turno, né? É claro que nós vamos ter uma posição de consolidar esse avanço, porque é um desejo do povo do Rio Grande do Norte, acabar com essas oligarquias, não possibilitar que essas oligarquias elas continuem no domínio da vida política, na vida econômica, na vida social e cultural do nosso Estado. Você já mudou de partidos algumas vezes. Qual é a sua opinião sobre a fidelidade partidária? Olha, porque é o seguinte, eu sempre mudei de partido, mas dentro de um partido que tinha orientação de esquerda, né? Por exemplo, a minha grande esperança, eu entrei no PT assim que cheguei, né, como médico aqui, cheio de idealismo, né? Eu acreditava nos princípios socialistas do PT, e aí entrei no PT logo assim que elegemos o primeiro prefeito do PT do Rio Grande do Norte, fui candidato a governador pelo PT, fizemos uma grande campanha em 1990, né, que resultou na eleição do primeiro deputado estadual do PT, né, e aí a gente, depois que o PT foi chegando ao poder, foi fazendo outras alianças diferentes dos nossos pontos de vista ideológico e diferente da programação do partido, onde havia assim uma orientação socialista. Então foi a minha primeira saída do PT por causa disso, né? Depois militei no PDT, que é um partido de centro-esquerda, PSB também, de centro-esquerda, mas nunca fui de nenhum partido de direita, né? Aí minha luta tem sido sempre nesse campo de esquerda. Fiz uma opção agora pelo PSOL, porque hoje acho que o PSOL, primeiro, não tem nada a ver, até o presente momento, não tem nada a ver com esse esquema de corrupção. Nós temos 6 deputados, né, federais, né, e nenhum deles hoje indiciado em inquérito por corrupção, né? E eu acho que o PSOL apresenta hoje um programa, né, que representa os interesses da maioria do povo brasileiro, dos trabalhadores, das minorias, né, de todas aquelas pessoas que se sentem indignadas e revoltadas. Essas pessoas têm uma acolhida para a nossa luta dentro do PSOL. Aí onde está a grande questão? O senhor acredita quando a gente diz assim, o povo não quer votar? Não é a grande decepção, tanto da maioria dos políticos da direita como da esquerda, que em um determinado momento uniram-se pelo poder e esqueceu a coletividade? Como reverter essa decepção do povo brasileiro? Porque não é só uma questão... Eu pessoalmente não acredito hoje na fase que nós estamos vivendo do capitalismo, onde há uma apropriação muito grande das riquezas, né? O grande problema está na questão de quem tem as riquezas do país, né? Nós temos aí um dado estarrecedor que 6 famílias brasileiras, 6 famílias, né? Quer dizer, praticamente 6 indivíduos, eles têm o domínio de mais de 50% das riquezas do nosso país, né? E isso pesa muito na balança. Você pode chegar ao poder e dizer assim, vou ajeitar. Mas é o seguinte, quem tem o poder econômico? O grande problema do PT, nos governos Lula, Dilma, foi justamente isso. Eles distribuíram migalhas, né, que conseguiram, né, num acordo entre eles, olha, vocês vão até aqui.
vocês vão distribuir Bolsa Família, vocês vão... Agora, não chegou o tempo e o PT não quis avançar, aí fez uma grande aliança com o grande capital nacional e internacional, e aí freou aí, as reformas não avançaram, né? E aí, por exemplo, as riquezas continuaram se concentrando nas mãos de uns poucos. Para haver uma melhoria nas condições de vida do nosso povo, nós temos, primeiro, de ter consciência que precisamos moldar essa correlação de força, que não vai ser fácil. E não vai ser com uma eleição que nós vamos resolver os problemas do povo brasileiro, não. E eu não estou aqui para botar ilusão na cabeça das pessoas, dizer, olha, votem em Salomão, porque as coisas vão mudar. Eu já fui prefeito durante 14 anos e sei o que é isso. Eu prometi ser um prefeito honesto, fazer o que puder para melhorar as condições de saúde, de educação, essas coisas. E não conseguimos melhorar muita coisa. Você conseguiu ser um prefeito honesto? Você respondeu processo na justiça? Não, olha, essa questão de responder processo na justiça, porque mudou a configuração. Eu fui prefeito durante 6 anos de Janduís, nunca ninguém levantou o dedo contra a minha administração. Porque realmente eu nunca mexi num tostão do dinheiro público para botar no meu bolso, porque também é uma questão moral, ética minha, certo? E eu também, do segundo ponto, eu sou médico, eu não sou funcionário público, eu ganho a minha vida num consultório particular, não preciso. E já estou com 70 anos, já vou me aposentar, e aí, por exemplo, não preciso, eu tenho o suficiente para viver. Então é o seguinte, quando eu fui eleito em 2004, e aí eu fui advertido, olha, aí vem aí novos promotores que vão infernizar a vida dos prefeitos. E aí realmente começou o meu inferno político. Porque eu não fazia uma coisa, Marcos, para o Ministério Público não fazer isso. Procurar uma brechinha, um erro burocrático para não abrir o processo. Eu digo hoje abertamente, eu não devo nada a ninguém. Nunca roubei, mas eu tenho aí 5 ou 6 processos movidos pelo Ministério Público sem nenhuma consistência, né? Por exemplo, a Câmara de Vereadores de Janduís seguidamente aprovou todas as minhas contas, né? Uma Câmara onde eu só tenho um vereador a mais do que a maioria, quer dizer, mas eu venci, por exemplo, todas as votações por quase 100% dos votos da Câmara de Vereadores. Então eu fico muito tranquilo, esse negócio de dizer que tem processo, né? E por isso prova a sua honestidade. A minha consciência está limpa, né? Agora, quem quis me liquidar, eu podia até dizer, não vale a pena. É bom você ser médico, estar lá no seu consultório tratando seus bens, né? E deixar essa coisa de lado. Mas eu não quero, porque minha luta também não é contra promotor, contra juiz, não. Minha luta é contra esse status quo que está aí, que infelizmente inferniza a vida do nosso povo. E que se forma cada vez mais. Se o PT dizia assim que tirou 30 milhões de pessoas da miséria, né? Esses 30 milhões de pessoas voltam a viver numa situação de miserabilidade. Agora me diz uma coisa, doutor Salomão Gugel, qual a sua avaliação do Brasil, por exemplo? Hoje está melhor ou está pior depois da era petista? Eu acho que é muito claro para todos nós, né? Que a situação... Você faz algumas críticas aí também ao PT, né? Por essa questão, por exemplo, das ações sociais, eu acho que Não, eu acho que o PT, ele fez muito, né? Quer dizer, o governo Lula, o governo Dilma, fez o que nunca ninguém fez na história, como o próprio Lula disse. Então o PT melhorou o Brasil? O PT melhorou, né? Melhorou muito nas questões sociais. Agora, na questão da política... Pecou nas alianças, então. Pecou nas alianças, era preciso avançar. Mas para se chegar ao poder tem que ter aliança, não tem? Só acha que o PT teria chegado ao poder? Claro que aqui a pauta não é o PT, mas o PT chegaria, por exemplo, ao poder sem se aliar ao grande empresariado? Qualquer cientista político, qualquer pessoa que entenda minimamente de política, Marcos, tem que saber o seguinte: o PT foi para o poder para fazer isso que ele fez. Não passaríamos disso aí. Agora, o que nós precisamos é que haja uma ruptura nesse país. Se essa ruptura vai ser pacífica ou não, vai depender de que a correlação de forças. Porque nós somos um país extremamente injusto.
Quando eu digo assim que 5 famílias dominam mais de 50% da riqueza desse país, o que é que eu posso esperar de futuro para os outros, né, milhões e milhões de brasileiros? Certo? Porque, por exemplo, o capitalista que suga o dinheiro, por exemplo, o capital financeiro, quando eu falo nos bancos, né? Enquanto o governo diz que não tem dinheiro, né, para educação, para saúde, para infraestrutura, para construção de barragem, para saneamento, essas coisas todas, né? Aí você vê o lucro de um Bradesco, de um Itaú, né? Um lucro em 3 meses de 4 bilhões, lucro, eu não estou falando em faturamento não, lucro, dinheiro líquido, que em 3 meses esses bancos, um só individualmente. Aí, de onde é que vai vir dinheiro para a saúde, para a educação, essas coisas todas? Então, se não houver uma ruptura nesse país, né, que muitos países, né, fizeram há 100, 200 anos, minimamente, né, até mesmo para equilibrar a condição capitalista deles, mas no Brasil é uma coisa selvagem, uma barbárie. E aí é o seguinte, quando você diz assim, a violência nas favelas, aí bota o exército lá para dentro, não vão resolver o problema nada não. Sabe por quê? Porque lá é onde se aglomeram os milhões de famintos, de desempregados, de pessoas que não têm esperança e que são recrutados pelo crime para praticar essas atividades. Na semana passada, a Assembleia Legislativa, aliás, o Tribunal de Contas do Estado divulgou que a Assembleia tem mais cargos do que espaço, né? Para cada gabinete nós temos, por exemplo, salvo engano, 8 cargos para 3 ou 4 cadeiras. Você chegando lá, você pensa em brigar para que realmente possamos moralizar essa questão da Assembleia Legislativa? Eu sempre considero uma imoralidade, viu? Porque nós sabemos hoje que cada deputado que se elege aqui no Rio Grande do Norte, cada deputado, né, que se elege deputado, ele leva de tacada 20 pessoas que botam lá, não sei se mudou ultimamente com essas denúncias, né? Mas eles levavam 20 pessoas de tacada, pessoas que não sabiam nem o que é um cargo no legislativo, né? Eu digo isso porque se testemunha, né, de pessoas que vão, tem que pegar um atestado e diz assim, olha, para onde é que você vai? Não, isso aí é para um emprego na Assembleia Legislativa. Você vai ganhar quanto? Eu digo, não sei, certo? Mas não vão nem lá na Assembleia Legislativa, certo? Tem casos, mas como é que a gente vai... Mas isso é uma coisa que dizer, não vai ser nós temos que moralizar as instituições, como a Thelma disse aqui, a nossa pré-candidata a senadora, né? Nós temos que acabar com os privilégios. Não é só essa questão da Assembleia lá, não. É uma imoralidade um desembargador, né? Receber 30 mil reais por mês e aí ter direito a auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio universitário para os filhos, auxílio mais não sei o que, soma um pacote. Quer dizer, esses privilégios que no final de contas faz com que um indivíduo desse, um desembargador, um juiz, receba 120, 130 milhões, enquanto o salário mínimo do Brasil não chega a R$1.000. Quer dizer, a gente tem que ver que é uma questão que nós temos que fazer uma mudança e ter essa consciência que não é fácil essas coisas não. Mas eu não estou aqui entrevistando o desembargador, estou aqui entrevistando o doutor Salomão Gurgel, que vai disputar uma vaga na Assembleia. Eu quero saber o seguinte, você chegando lá, você se compromete a abrir mão desses privilégios? O nosso ouvinte pode ficar tranquilo e pode cobrar de você isso? Até mesmo porque, Marcos, eu não vou atrás de um emprego para mim e nem de ninguém mesmo. Mas a pergunta eu não vou eu não vou pressar. Você vai abrir mão dos privilégios? Se você quer dizer, a minha atitude é pessoal, eu abro mão desses privilégios. Compromisso aqui firmado, inclusive. E vou lutar contra isso. Talvez seja, para os meus primeiros projetos como deputado, seja moralizar o lugar onde eu estou. Afinal de contas, eu tenho uma experiência, Marco, de 1 ano, eu passei 1 ano e 3 meses na Câmara Federal. Certo? Isso. Eu achava aquilo maravilhoso, mas eu fiquei dizendo assim, os conchavos, os arrumadinhos que se faz lá por dentro, é uma coisa decepcionante. Ali estão os representantes do povo brasileiro, os chamados representantes do povo brasileiro, mas todos defendendo os seus direitos imediatos. Porque o que eu defendo, Marcos, é o seguinte, olha, o deputado, seja federal, estadual, como senador, a lei tem que definir o salário
para você manter o seu mandato é isso aqui. Como nos Estados Unidos. Por exemplo, o cara que é eleito deputado para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e o cara que é eleito senador nos Estados Unidos, ele já sabe que ele vai ganhar aquilo. E não vai ter esse negócio. Tanto para assessoria, tanto para essas coisas aqui. Porque aqui você tem, além do seu salário, deputado, ele vai ter os assessores dele, tem já os assessores da Assembleia, né, que são funcionários permanentes que estão lá à disposição, mas aí ele pode contratar não sei quantos cabos eleitorais, uns 20, no caso aqui do Rio Grande do Norte, nas suas cidades, que não vão lá nunca lá em Natal. E não vão, porque quando se investiga, a maioria do salário dessas pessoas, né, uma boa parte do salário vai para a caixa do deputado. Agora, nunca ninguém isso é investido. Então, a gente tem que acabar com isso. Tem que criar uma lei, um dispositivo, está aqui, um deputado vai ganhar quanto para exercer o seu mandato. Vamos estabelecer um salário e se acabam os privilégios. Nossa Assembleia só está para fechar, sabe por quê? Porque já são 30 minutos e o mesmo tempo aqui para o doutor Salomão tem que dar para os outros também. Então, para fechar, viu? Rapidinho. Nossa Assembleia está precisando de renovação e um desses nomes que está sendo colocado é o do senhor? Olha, eu sou candidato porque primeiro o meu partido me pediu para... Eu não queria mais ser candidato a nada, né? Eu vou completar agora, no dia 10 de setembro, eu completo 70 anos, né? E já tive uma vida de militância política. Comecei com 12 anos de idade, estava no meio da rua, e não era no outro canto não, era aqui em Caicó, enfrentando uma ditadura militar, certo? Reprimido, nunca faltou coragem em mim. Eu sempre separei a minha vida pessoal, né? A minha vida familiar de minhas atividades políticas. Eu faço política por idealismo e vou morrer fazendo isso. Nunca vou, dos meus ideais, nunca vou arriar porque eu acho que é o mais correto, né? E tudo bem, tá aí, o meu partido, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, aí me pediu para eu sair candidato a deputado, porque nós temos um projeto de começar uma luta institucional aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós somos um partido pequeno, não estamos constituídos ainda em nenhum terço dos municípios do Rio Grande do Norte, mas nós queremos começar como o PT também começou, agora sem as alianças que o PT fez, certo? Doutor Salomão, obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui hoje, abrindo essa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual. Com certeza o prazer não vai ser diferente em receber aqui os demais pré-candidatos da nossa região do Seridó. E algo mais a acrescentar em 10 segundinhos. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos vocês, primeiro pelo convite, né, que você me fez para iniciar essa série de entrevistas com os pré-candidatos. Agradecer aí pelas oportunas perguntas da Joelma, né? Eu me sinto muito satisfeito quando eu sou efetivamente acuado, né? No bom sentido, né? Feito perguntas inteligentes, né? Sem provocação, sem armadilhas, né? Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência e nós estamos aqui sempre à disposição da imprensa para que a gente coloque o nosso ponto de vista, né? E tudo mais de bom para vocês, uma boa semana. E você pode ter certeza que da mesma forma que nós nos comportamos aqui, iremos nos comportar com os outros. E tem muitas perguntas que nós faremos questão de fazer para os outros pré-candidatos também. Marcos, só retificando a questão do horário, a gente